Que isso, ó. Então, como eu fui apresentada, eu me chamo Pablo. Oi, Pablo. Oi, gente. Eu tenho 27 anos. Só isso, né? Carinha de um bebê. Na verdade, é uma alegria estarmos aqui hoje, nessa noite, para falar da Palavra de Deus. E o tema desse grupo de hoje é um tema, assim, muito legal. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Vamos de novo, né? Hoje nós vamos falar sobre o amor e todo mundo faz esse barulhinho fofinho aí, pode ser? Não vou repetir sozinho no microfone, porque daí vai ficar feio, né? Então hoje no grupo nós vamos falar sobre o amor. É isso aí, gente. Mais um dia que o solteiro não tem paz nesse grupo de oração, não é verdade? Mas vamos lá, hoje nós não vamos falar sobre esse amor afetivo de relacionamento, tá? Mas pra gente começar o nosso grupo de oração, eu queria falar um pouco desse amor afetivo de relacionamento. Queria dizer pra vocês, né, você que não namora, ou você que namora, casado, noivo, é muito gostoso amar alguém, não é verdade? Não é verdade? Você amar a pessoa, você saber que a pessoa tem esse carinho por você, você saber que você tem essa pessoa que você pode contar. E aqui a gente vê essa diferença que, né, às vezes nós sabemos, às vezes não, né? Nós sabemos que os nossos pais nos amam. Mas é muito mais gostoso quando a gente tem aquela pessoa, né, pra amar, pra cuidar, pra zelar. Só que o amor, ele é muito louco, assim, né? O amor, ele pega na nossa vida e nós mudamos algumas coisas. E aí eu tava refletindo, né? E eu falei assim, olha só que loucura como o amor muda a nossa vida. Hoje eu acordei 5 horas da manhã para ir correr 5 quilômetros. Que isso? Achei, pessoal. Onde na minha vida, quem me conhece sabe que eu iria fazer isso. O amor, ele realmente muda as pessoas. Eu fui por amar corrida? Claro que não, né? Com certeza não. Eu fui porque minha namorada corre e ela me obrigou a começar a correr. Mentira, gente, ela não me obrigou a começar a correr. Mas eu poderia falar outras coisas que o amor transformou e mudou na minha vida. Mas pra que eu vou expor a minha vida se eu tenho a vida dos meus amigos, não é mesmo? Então, hoje eu vou expor a vida de um amigo meu, pra gente relacionar essa transformação, né? Não vou falar se ele tá aqui no grupo de oração, se ele vai assistir a live, queria já pedir desculpa a ele por essa exposição, mas não irei citar nomes. Então, esse meu amigo, gente, né? Também não, né? Esse meu amigo, ele é uma pessoa, assim, muito séria, assim, né? Uma pessoa bem séria. Tanto que quando eu vou conversar com ele, é sempre assuntos mais sérios, assim, sabe? Uma pessoa séria, uma pessoa centrada, assim. E aí, essa pessoa, ela é séria. Às vezes você tem que tomar cuidado com os assuntos que você fala com ela, né? Porque ela é muito séria. E aí, passou um tempo, essa pessoa começou a ficar mais leve, mais risonha, sabe? Porque quando a gente chama, a gente fica assim, né? Rindo com os passarinhos, a pessoa fala assim, oi, boa noite, já dá risada, mostra todos os dentes da boca. E quando a gente chama é assim. E aí esse meu amigo começou a ficar meio leve, meio diferente, assim. Eu falei, alguma coisa tem aí, né? E aí ele pegou e falou que tava conversando com uma menina e tal, não sei o quê. Então eu pensei, legal, tal. E aí eu peguei e fui fazer uma análise. Eu poderia tirar um print do Instagram dele, jogar aqui, ó, no Data Show, ia ser legal, né, gente? Mas eu não vou fazer isso. Eu poderia tirar um print do Instagram dele, e aí você vai ver as fotos dele, é uma foto de pessoa séria. Não, uma pessoa séria, não dá muito sorriso. Quando dá o sorriso, é aquele meio sorriso que a gente fala na odontologia. E aí, eis que eu estava um dia na minha casa, mexendo no meu celular, recebo uma foto, né? E essa foto é do meu amigo. Gente, eu queria, de verdade, eu queria poder colocar no Instagram dele e a foto. Quando eu recebi essa foto, esse menino estava sorrindo que eu poderia tirar um print daquela foto, mandar lá para os estudantes de odontologia, que lá naquela foto eles viam todos os dentes que tinha na boca dele. Então eu falei assim, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei assim, eu consigo ver todos os dentes que tem na sua boca. Mas era um sorriso assim, que eu falei assim, nossa, quem te viu, quem te vê, né? Claro que ele estava acompanhado do lado da pessoa. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu e você, nós nos acostumamos com essa miséria de amor e às vezes isso contenta o nosso coração. Às vezes eu e você, nós ficamos contentados com um pouco, com esse amor miserável que eu e você podemos oferecer às pessoas. E eu não estou dizendo aqui que você não ama o seu namorado, não ama a sua amiga, eu não amo a minha namorada,
Mas eu estou dizendo aqui que eu e você, nós contentamos com esse amor miserável que nós apresentamos às pessoas. Eu e você, nós nos contentamos com essa pequena coisa, com esse pequeno amor que eu e você apresentamos a eles. E isso muda a nossa vida, olha só. Nós mudamos os nossos hábitos, nós mudamos o nosso sorriso por uma miséria de amor. Que é isso que eu e você, enquanto humanos, podemos oferecer. Mas existe um Deus que Ele nos ama incondicionalmente. E imagina só, o quanto eu e você mudamos a nossa vida, mudamos a nossa atitude com esse amor pequeno, se nós mudássemos com tanta intensidade quando nós experimentamos o amor de Deus. O amor de Deus, gente, ele não tem regra, ele não consegue ser descrito. O catecismo da Igreja Católica, nem ele se atreve a descrever o que é o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é uma experiência. O amor de Deus, eu e você, nós não conseguimos colocar num pote e mandar lá para análise e falar assim, olha, o amor de Deus é isso, o amor de Deus é aquilo. O amor de Deus na nossa vida, ele é uma experiência. E nós precisamos nessa noite ter essa certeza, que se nós nos contentamos com tão pouco, existe um Deus que nos ama ainda muito mais, que isso tem que impulsionar o meu e o seu coração a viver uma nova vida. Por isso eu queria te convidar a pegar sua passagem lá no livro de Romanos, capítulo 8. Estamos aqui no Data Show, não sei se vocês conseguem ver. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Amém? Então vamos lá. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Amém? Olha aqui para mim. Paulo, ele escreve essa carta, e os estudos vão dizer que ele escreve como se fosse um canto apaixonado a Deus. Né? Ele está mostrando lá aos romanos essa paixão que ele sente a Deus, essa paixão que Deus sente por eles também. E ele vai dizer, né, quem pode nos separar do amor de Cristo? E ele vai dizer algumas coisas, né, a angústia, a perseguição, a tristeza, o perigo. Mas Paulo, logo em seguida, ele vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar deste amor que é eterno. Sabe por quê, amados? Porque o amor de Deus na nossa vida, ele não muda nas circunstâncias que nós estamos. Quando nós amamos uma pessoa, e claro que esse amor vai mudar quando essa pessoa pisa na bola com a gente. O amor de Deus, ele não muda, independente da situação que você esteja hoje, independente da situação que você se encontra hoje. O amor de Deus na sua vida, ele não muda. Você pode cometer vários vacilos, você pode cometer vários erros, mas o amor de Deus na sua vida, ele não muda. Porque o amor de Deus na nossa vida, ele é eterno. Ele não muda se nós magoarmos ou que nem nós vivemos em vidas de pecados. O amor de Deus para mim e para a sua vida, ele não muda. Porque esse amor, ele possui algumas características. E eu vou dizer para vocês. A primeira é que esse amor, ele é eterno. Deus, ele já nos amava até mesmo antes de nós existirmos. Às vezes parece ser batido, né? Aquela passagem que diz, antes do ventre, desde o ventre da sua mãe, eu já te formava, já te escolhi, tu és meu. Mas Deus, ele te ama, antes mesmo de você ser concebido. Sabe, se você alguma vez na sua vida escutou, olha, você não foi planejado, ou você não foi planejada, olha, eu não te desejei, eu não queria, ou até mesmo você tem falado, né? Eu não pedi para nascer. Mas eu tenho nessa noite te dizer uma certeza. Deus já te amava. E Deus sabia e sabe de tudo que você precisa. Se às vezes você pensa que, olha, o que
que está acontecendo na minha vida, Deus não tem olhado para mim. Ao contrário, Deus ele tem te amado e Ele sabe qual que é a sua necessidade. Porque nada vai me separar do amor dele. Nada. Nada. O amor de Deus, ele é pessoal. Então Ele conhece o meu e o seu jeitinho. Ele conhece a minha e a sua particularidade. Ele conhece os nossos vícios, né? Os nossos formatos. Então Ele já sabia como seríamos. E mesmo assim, Ele já nos amava. Sabe? Ele te ama, às vezes, você que é uma pessoa que fala muito, que é extrovertida, Deus chama desse seu jeito. Deus chama do seu jeito, às vezes, tímido, com vergonha. Deus ama você da forma que você é, porque Ele te formou. E Ele sabia que era necessário você ter essa particularidade. O amor de Deus, Ele é fiel. Quantas vezes eu e você somos infiéis a esse amor? Quantas vezes eu e você nos contentamos e nos entregamos inteiro por misérias, por migalhas que as pessoas vêm oferecendo na nossa vida, e nós esquecemos que existe um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos ama infinitamente, porque os estudos vão dizer que o amor de Deus na nossa vida é imensurável. Nós não conseguimos medir o tamanho de Deus na nossa vida. E aí vem alguém, nos oferece um pouco, nos oferece, olha, um carinho, nos oferece qualquer outra coisa. E nós entregamos a nossa vida a essa pessoa. O amor de Deus, ele é fiel. Mesmo eu e você estando em vidas pecaminosas, mesmo eu e você não vivendo as promessas dele na minha e na sua vida, ele continua nos amando. O amor de Deus, ele é sem medida. Imagina se Deus tivesse uma quantidade de vezes para nos amar, sabe? Eu fico imaginando se às vezes Deus falasse assim, olha, eu te amo, meu filho. Ele chegasse na minha vida, eu sei que Deus me ama, e aí eu vou lá, cometo meus pecados, começo a fazer outras coisas, vou me afastando desse Deus que me ama, vou me perdendo desse amor. E aí eu me afasto, e aí eu volto, lembro desse Deus que me ama, me afasto, volto. Imagina se Deus fosse como nós, assim, sabe? Não sei, vocês já tiveram aquela amizade que às vezes acontece algo, aí você fica bravo com a pessoa e fala assim, olha, eu vou te perdoar só mais essa vez. Igual a Raquel no Ministério de Artes, né? Eu olhei pra ela e lembrei. Quando ela fala assim, gente, vamos chegar no horário na reunião. E aí todo mundo não escuta, chegar atrasado na reunião. E aí ela vai ficando brava, né? Com razão, né? Ela não está errada. E ela vai ficando brava e ela fala assim, e aí ela vai falando assim, olha gente, não vamos repetir. Olha gente, vamos tomar cuidado. Olha gente, vamos levar a sério. Vamos se programar. E claro que vai chegar uma hora que ela vai se estressar e vai falar assim, olha gente, cansei de vocês, né? Não chegou a esse ponto ainda, gente, mas não vai chegar. Imagine se Deus, ele fosse perder essa paciência, quantas vezes nós retornamos a esse amor. Imagina se Deus, ele estivesse lá contando, olha, Paulo já fez isso tantas vezes, Paulo continua fazendo isso tantas vezes. Não, o amor de Deus para nós, ele é imensurável. Independente a todo momento em que aonde nós estivermos, a quantas vezes nós formos necessários a voltar, Deus vai continuar nos amando, porque nada nos separa do amor de Deus. Nada. Se você está há muito tempo longe dele, se você há muito tempo não sente esse amor, ou se até mesmo você não sabia desse Deus que te amava, eu te digo, nada te separa do amor dele. Mesmo você não o conhecendo, o amor dele permanece no seu coração. O amor de Deus, ele é zeloso. Olha os cuidados que Deus tem na nossa vida. E hoje eu estava partilhando com umas amigas minhas, né, sobre os cuidados de Deus na nossa vida. E eu falava assim para elas, gente, a gente precisa observar os detalhes. E quantas vezes nós esperamos coisas grandiosas de Deus, falando assim, olha, Deus descendo e falando assim, olha, eu te amo,
eu te amo e eu te quero que você faça isso aqui agora. Mas nós não percebemos o cuidado dele que ele tem na minha e na sua vida. E a partir do momento que eu e você pararmos para prestar atenção nos detalhes, na pequenez, nós vamos reconhecer esse amor em cada canto. Sabe, às vezes você pode achar que é bobo, algo que você pensa, ou que você fala assim, será que é mesmo cuidando de mim? Será que é Deus mesmo cuidando de mim? Sabe, Deus, ele age na pequenez. Nós temos um pensamento de que Deus, ele é muito distante, né? A gente tem essa visão de que Deus é grandioso, e os estudos vão dizer que lá na palavra as pessoas tinham essa ciência de que Deus era distante, e muitas vezes eu e você, nós não vivemos e experimentamos esse amor. Muitas vezes, com esse pensamento imaturo nosso, nós vamos deixando os detalhes passar despercebidos. Nós vamos vivendo tão automático que nós não vamos prestando atenção nos detalhes. Sabe, às vezes eu lembrei agora de um testemunho da Gabi e da Júlia, que foram bem parecidos. De que a gente estava no encontro, cansados assim, e aí eu lembro que o testemunho da Júlia, ela queria uma coca, e da Gabi ela queria um chocolate. E aí a gente estava no encontro, muito cansados assim, e aí lá no momento a Júlia estava na limpeza, a Gabi estava na cura. Na cura, Gabi estava na cura, e aí a Júlia estava na limpeza, e aí chegaram com uma coca, ela só queria coca naquele momento, e a Gabi saiu no momento e falou assim, nossa, eu precisava tanto de um chocolate. E aí ela entrou lá na sala da comunicação e tinha um chocolate esperando ela. Para você, amados, isso pode parecer pouco, mas isso é cuidado de Deus na vida delas. Eu dei esse exemplo, esse testemunho delas, porque às vezes se nós pararmos no nosso racional, nós imaginamos que isso é bobo. Mas olha na pequenez e no detalhe que Deus agiu na vida delas. E quantas vezes eu e você temos deixado os detalhes de Deus na nossa vida passar? Sabe, nós não podemos mais deixar coisas do nosso passado interferir no nosso presente. Porque, amados, aquilo que passou não é simplesmente o que passou. Eu estudei essa semana de que o passado ele precisa ser resolvido. Se você tem uma pendência no passado, isso vai automaticamente afetar na sua vida atual. Se você tem uma pendência no passado, uma frustração com o seu pai, isso afeta diretamente em viver a experiência de Deus na sua vida. O passado ele precisa ser resolvido. Ele não pode simplesmente ficar no passado. Porque nós temos deixado essas coisas, essas atitudes interferirem de viver a experiência de Deus na nossa vida. Nós não podemos mais refletir esse Deus que nos ama tanto com as frustrações que nós temos aqui na terra. No Antigo Testamento, as pessoas tinham uma imagem de que Deus castigava, que Deus dava castigo às pessoas que não obedeciam. Nós não podemos ter esse pensamento porque, amados, Deus ele não castiga. Um pai jamais desejaria o mal a um filho. Jamais. Deus, ele não castiga. Claro que Deus, ele corrige, assim como um pai corrige. Mas Deus, ele não castiga. Assim como a história de Jó, quando o demônio chega a Deus e fala assim, olha, você me permite atentar o seu filho Jó porque ele só te ama, porque ele tem tudo. E aí Deus olha para o demônio e fala assim, olha, pode ir, beleza? Porque eu sei que meu filho Jó, ele é fiel. E aí o demônio começou a tirar tudo de Jó, tudo de Jó, tudo de Jó. E as pessoas falam assim, nossa, mas Jó cometeu um pecado muito grande. Olha, Deus tem tirado tudo dele. Nós não podemos ter esse pensamento de que o nosso Deus, ele nos castiga. O nosso Deus, ele nos corrige. Ele não nos castiga. Ele nos corrige porque ele nos ama. E quantas vezes nós temos refletido as frustrações que nós temos vivenciado aqui na terra, nesse amor. O amor de Deus, quando ele atinge o meu e o seu coração, nós sentimos uma tranquilidade, nós sentimos um conforto, porque Deus ele é zeloso.
E aí Paulo, ele vai dizer aqui para nós, né? Quem vai nos separar do amor de Deus? A angústia, a tristeza. E quantas vezes nós deixamos isso afligir o meio do seu coração e nos esquecemos desse Deus que nos ama? Quantas vezes eu e você deixamos a angústia, o medo, o receio, o trauma tomar tantas vezes conta do nosso coração que nós nem nos lembramos que existe alguém que nos ama? Nessa noite o Senhor, Ele quer vir e falar para mim e para você que Ele quer renovar a experiência do amor dEle na minha e na sua vida. Porque nada mais vai nos separar do amor de Deus. Nada mais. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei qual é a situação que você se encontrou ontem. Eu não sei qual vai ser a situação que você vai se encontrar amanhã. Mas você tem a certeza no seu coração hoje que nada vai se separar do amor de Deus. Nada, independente do que você faça, independente do estado de vida que você se encontra agora, Deus te ama. Se você não se sentiu amado, ou se há tanto tempo você não escuta um eu te amo, eu venho te dizer, Deus te ama, Deus sonha com você, assim como você tem sonhado vários outros planos. Deus sonhou que você estivesse aqui hoje para experimentar do amor dEle. Independente da situação que você se encontra, nada pode te separar. Às vezes você tem deixado as suas angústias, os seus medos te separar deste amor. Mas a partir de hoje, você vai se encontrar com o amado. Sabe, nada mais pode nos separar, porque, amados, quando nós encontramos com o amor, nós temos um impulsionar, nós mudamos a nossa vida. Eu dizia no início da pregação, quantas vezes eu e você mudamos a nossa vida por pouco. Por um carinho, por uma atenção. Mas quando Deus vem ao nosso encontro e deseja que eu e você mudemos de vida para viver no amor, nós fugimos fora. Eu e você nessa noite, nós precisamos sair daqui com esse amor transbordante no nosso coração. Sabe por quê? Porque a sua dificuldade com o seu pai só vai ser resolvida quando você experimentar esse amor. Sabe, a união lá dentro da sua casa, que há tempos você tem pedido ao Senhor, só vai ser resolvida quando você se encontrar com esse amor. Sabe, o sentimento de ser usado em todos os relacionamentos, só vai passar se você se encontrar com esse amor. Não importa a situação que você esteja hoje, Deus, Ele te ama. Deus, Ele sonhou com você. Deus, Ele sonhou com a sua particularidade. Se alguém falou algo em relação a isso na sua vida, esqueça, que caia por terra. Porque Deus, Ele sabia da sua necessidade e de como você deveria ser. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E aí, no mais íntimo do seu coração, fosse refletindo todas as vezes